Hey everybody, eu sou o VD e esse é o novo review do VD e hoje eu vou falar pra vocês sobre Saint Seiya The Lost Canvas. Saint Seiya The Lost Canvas é um mangá do gênero ação, aventura, drama e shonen. Ele tem 223 capítulos que foram colecionados em 25 volumes. Finalmente vou falar desse mangá, né, que pra falar a verdade é algo que eu queria fazer faz muito tempo, né. Saint Seiya The Lost Canvas é um anime que eu assisti muito na minha adolescência, né. Lost Canvas foi bem importante pra mim como fã de anime, por causa que eu gosto muito de Cavaleiros do Zodíaco original já. Então quando eu vi esse spin-off, que tinha uns traços diferentes, uma história diferente, eu fiquei interessado e acabei gostando muito dele, né, acabei gostando muito da história, dos personagens e tal. E eu acho que eu não teria sido tão fã de anime que nem eu sou hoje em dia, se não fosse por causa do Lost Canvas, né? Eu queria muito falar sobre esse mangá também, por causa que o anime, infelizmente, ele não tem mais continuação, né? Ele acabou na segunda temporada. Pra falar a verdade, eu não li o mangá por muito tempo, porque eu tinha esperança de que algum dia ia continuar e todo o anime. E se não acontecer, pelo menos eu li o mangá pra poder saber o que acontece depois e tal, né? Eu queria falar pra vocês, tipo, o que eu achei desse mangá, né? E eu acho que Saint Seiya The Lost Canvas é incrível, é muito bom mesmo. Ele é cheio de drama bom, sabem? Personagens legais, né? Boas lutas e tal. Eu vou me conter um pouquinho pra não dar spoiler nesse review, né? Mas sabem, eu queria muito falar umas coisas com detalhe, mas eu não vou poder, infelizmente. A história se passa há 243 anos antes dos eventos de Cavaleiros do Zodíaco, focando em Tema, Alone e Sasha, três amigos que viviam juntos no mesmo orfanato, porém acabam sendo separados quando Sasha é levada para o Santuário de Atena, onde ela descobre que é a atual encarnação da deusa, e Tema depois é recrutado para se tornar um Cavaleiro de Atena. Mas com o despertar de Hades, dando início à Guerra Santa, Tema acaba retornando para o vilarejo onde ele e seus amigos cresceram, vendo o local todo destruído e descobrindo que Alone, na verdade, é a atual encarnação de Hades. A história de Lost Canvas é muito boa mesmo, né? Sabe bem como chamar com sua atenção e te prender desde o começo e tal. Sempre com um drama muito bem feito e lutas ótimas e emocionantes e tal. E mesmo que tenha tido umas horas que eu achei que foram um pouco confusas, ainda assim eu acho que Lost Canvas foi bem divertido de ler, né? E o drama desse mangá é delicioso. Meu Deus do céu, cara. Eu não sou tão um fã de drama, pra falar a verdade, né? Mas sabe, eu consigo reconhecer drama bom e esse mangá tem drama dos bons. Os personagens também são muito bons, né? O trio principal de Tema de Pegasus, Sasha e Alone são ótimos e tal. Mas preciso comentar que eu tenho um pouco de problema com relação ao jeito que o mangá usa alguns personagens, né? Ou melhor falando, não usa eles, né? Com alguns cavaleiros e espectros que tinham potencial não tendo muito tempo de tela, infelizmente. E isso foi um pouquinho corrigido no anime, né? O anime acrescentou algumas cenas extras. Mas sabem, se você ler só o mangá, você vai achar alguns personagens que foram meio desperdiçados e tal, o que eu acho meio chatinho e tudo. Pra falar a verdade, eu não tenho nenhuma reclamação com os Cavaleiros de Ouro, são todos incríveis, eu adorei todos os Cavaleiros de Ouro desse mangá, e aliás, eu também preciso falar agora, esse mangá tem pouquíssimo plot armor, tá? Alguns personagens são até que salvos pelo canon, digamos assim, né? Só que a maioria deles tá na zona de perigo, sabem? Tem muitas mortes, né? Esse mangá não perdoa. Eu não achei ruim, né? Porque, sabem, é uma guerra, né? Guerra Santa. Mas ainda assim, tipo, chegam umas horas que é bem tenso, né? Bem tenso, bem dark e tal, mas eu gosto. Eu gosto bastante. Falando um pouquinho da arte, eu acho que ela é muito boa e tudo, né? A autora, né, Shiori Teshirogi, faz alguns designs bem legais e bonitos. E mesmo que vários personagens sejam só homens e mulheres de armadura e tudo, ainda assim ela faz um bom trabalho com os designs diferentes. E falando agora das lutas do mangá, elas foram mais ou menos, né? Tipo, teve algumas lutas que foram muito boas e tal, muito maneiras, emocionantes e tudo. Mas teve algumas que eu achei que foram um pouquinho corridas demais, ou então não muito interessantes, sabem? Tem lutas que são assim e tem lutas que são muito boas mesmo e muito memoráveis, né? Só que olha, mesmo que tenha tido umas lutas meio estranhas ou meio qualquer coisa, ainda assim teve lutas que foram muito legais mesmo, que complementavam perfeitamente a história e o drama dos personagens. E quando você vê esses elementos casando perfeitamente, você consegue entender porque Lost Canvas consegue ser tão popular mesmo hoje em dia. Mas agora fica aquela pergunta, né? Eu recomendo Saint Seiya The Lost Canvas pra vocês? Lógico que eu recomendo, né? Pelo amor de Cristo. Por que eu não recomendaria, sabe? É um mangá muito bom. Eu adoro esse mangá. Eu adorei pra caramba. Ele tem defeitos, eu não vou mentir. Ele tem defeitos e tal, né? Tem umas horas que eu acho que poderiam ser um pouco expandidas, que o anime expandiu. Tem umas partes que eu acho que poderiam ser um pouquinho mais explicadas. Ou então poderia ter sido um pouquinho menos anticlimático algumas lutas. Só que ainda assim, foi incrível. Eu amei esse mangá. Eu adorei ler ele e tal. Eu queria que tivesse tido mais anime, né? Porque o anime corrigiu umas coisinhas. Ele acrescentou um pouquinho mais de cena aqui e ali. Mas sabem, se você viu o anime
anime e você quer ler o mangá, mas não tem certeza se o mangá é bom que nem o anime e tudo, veja o mangá, tá? Pelo amor de Deus. Se você gosta de mangá shonen que tem mais drama e luta, só que não tem tanta comédia, então pode ler esse mangá assim, né? Só que se você prefere shonens que são mais comédia, então Lost Canvas não vai ser pra você, infelizmente, né? Lost Canvas ele é bem mais drama e tal, né? E tipo, eu não acho isso ruim, mas eu entendo que tem um povo que fica, ai cara, eu quero ler shonen pra poder relaxar a cabeça, não pra poder ficar triste, né? Então sabe, se você não quer ler shonen pra chorar, então não leia Lost Canvas, né? Se você não sabe se vai ler o mangá inteiro, então eu recomendaria você ler até o capítulo 47, já que até esse capítulo rolam vários momentos importantes que dá pra você perceber já o tom do mangá e tal. Mas se você preferir assistir o anime e depois ler o mangá, eu recomendaria você ver o anime, né? Até o episódio 26, né? Que é o último. E depois que você terminar de ver o anime, começar a ler no capítulo 90. O anime, na verdade, acaba no 95, né? Só que eu acho que é bom você começar no 90 pra poder ver um pouquinho melhor as diferenças entre o anime e o mangá, né? Porque tem uma diferença ali no final e tudo. Mas sabe, se você não gostar do que você leu até o capítulo 47, pode dropar o mangá e tal, né? Se você for ver o anime, no caso, seguindo a minha recomendação, então se você chegar até o episódio 13, né? Que é o final da primeira temporada, e você não gostar e tudo do Lost Canvas, então pode também dropar e tal. E considerando tudo que eu falei sobre Saint até Lost Canvas, a minha nota pra ele é 9 de 10. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, então por favor, clique em gostei. E continuem ligados aqui no canal para mais reviews do VD. E é isso aí, valeu, falou e até mais.